Meus irmãos, nós vamos para o Evangelho de João, vamos voltar para ele, na verdade, João capítulo 4, do ponto onde nós paramos a última vez que estudamos juntos este Evangelho. Evangelho de João capítulo 4, nós começamos a ver do versículo 31 ao 42, já caminhamos um pouco e tratamos sobre ele. E a nossa pretensão hoje é prosseguir. Lembrem-se que um dos destaques importantes que nós vimos nessa parte do Evangelho de João, a partir do versículo 31, foi que o Senhor, entre o momento em que ele se revela para a mulher de Samaria, a mulher do poço de Sicar, e a sua ida, o seu retorno para a sua aldeia, nesse íntere você encontra o retorno dos discípulos de Jesus vindo da aldeia trazendo alimento para ele. Devemos lembrar que ele os despediu para lá, porque propositalmente ele queria ficar a sós naquele poço com essa mulher para revelar-se a ela como Salvador do mundo, e foi o que ele fez. O que os discípulos veem então? Os discípulos o encontram no momento em que ele está revelando-se como o Cristo para ela, e eles não ousam perguntar alguma coisa ao mestre, porque de fato era estranho, era esquisito um judeu conversar com uma judia que não fosse familiar sua, muito mais conversar com uma mulher samaritana, porque os judeus não batiam bem com os samaritanos e vice-versa. Mas eles ouvem um momento em que Jesus diz que ele era aquele que os samaritanos também aguardavam, o Messias prometido. Jesus era aquele que estava falando com ela. Então, quando eles chegam, eles veem a mulher samaritana saindo alegremente e correndo de volta para a aldeia. Nós então aprendemos um pouco a respeito do significado do serviço e vimos como isso envolve semeadura e colheita. O que nós vamos prosseguir hoje, ou o que nós vamos fazer hoje, prosseguindo o estudo do Evangelho de João, é observar o que continua no versículo 38. Vejam só, a partir do versículo 38 agora nós vamos ver o seguinte: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Lembrem-se de que Jesus falou isso com uma razão, até mesmo para mostrar que ele não foi o primeiro a falar o evangelho para a mulher samaritana. Isso é impressionante. Por quê? Porque era o próprio Cristo. Ele vai lembrar que os samaritanos já tinham conhecimento do evangelho, porque quando Jesus vai conversando e evangelizando aquela mulher, lembrem-se, ela vai chegar num ponto que vai dizer assim: eu sei que o Messias virá um dia, e ele há de se revelar. Então, não foi Jesus que disse isso a ela, mas ela já tinha conhecimento dessas coisas. Alguém já havia dito isso para ela. É aí onde Jesus entra na conversa do semeador e do ceifeiro, do que colhe. Ele vai lembrar que os samaritanos sabiam disso, assim como os judeus, porque os profetas vieram antes de Jesus e tiveram um objetivo e uma missão de falar o evangelho para os homens, de anunciar a promessa de que um dia o Messias, o Cristo, haveria de vir. Então aqui, irmãos, observem nesse versículo 38 o seguinte: sem dúvida alguma, há uma referência histórica que nos aponta para o que nós aprendemos em Mateus capítulo 10. Nós tratamos até um pouco sobre isso na última reunião de oração. Marquem o capítulo 4 do Evangelho de João e vamos recordar o que foi que aconteceu em Mateus capítulo 10. Na verdade, nos versículos anteriores, no final do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, que foi
o texto que a gente trabalhou na reunião de oração da última quarta-feira, eu tentei mostrar para os irmãos a relação que há entre o olhar compassivo, que move o coração do servo de Deus a orar por seu próximo. Vamos lembrar aqui um pouquinho. Voltem um pouquinho aí em Mateus, capítulo 9, versículo 35, veja só. Fala sobre a atividade de Jesus como missionário. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Lidar com essa situação de semeadura, veja, Jesus está aqui como um semeador, pregando o evangelho, fez com que ele olhasse para o povo. Versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, teve compaixão delas. Por quê? Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Sem o evangelho, sua ausência estava trazendo cansaço e aflição para aqueles que esperavam um Redentor. Jesus então olha com um olhar compassivo para elas e consegue enxergar tudo isso. Qual é o resultado? Ele vai instruir os seus discípulos, versículo 37. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que é que vocês devem fazer? Orem. Versículo 38, rogai, orai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus está semeando, ele vê a multidão aflita e exausta, como semelhantemente a ovelha sem pastor, e então ele vai dizer para os discípulos o seguinte: nós temos um grande campo que necessita de semeadura. Nós temos um grande campo que precisa de pessoas para semearem a boa semente do evangelho. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são pequenos. O que fazer? Orem. Orem para que o Senhor manifeste a sua compaixão. Orem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E o mesmo que manda orar é o mesmo que garante que a oração será respondida. Então, quando você entra no capítulo 10, o que é que você vê? Jesus dando a resposta àquilo que ele mandou os discípulos fazerem. Orem ao Senhor para que mande trabalhadores. Ele reúne 12 para si. E aqui você tem no capítulo 10, eu não vou tratar dele aqui porque não é objetivo nosso, mas vocês conhecem o capítulo 10. Aqui nós temos o registro da primeira grande comissão. Existem duas. Nunca esqueçam disso. Aquela do final do capítulo 28, com a qual nós somos sempre despedidos e abençoados por Deus, é a segunda grande comissão, antes dele ser assunto aos céus. Ali ele já estava ressurreto, já havia morrido e ressuscitado por nós. Antes disso, Jesus chama, consagra, ordena e capacita os seus discípulos para a primeira grande comissão. O que é que vai acontecer no capítulo 4 que a gente está estudando do Evangelho de João? Jesus está lembrando que anteriormente ele havia enviado os seus discípulos para fazer uma coisa. Vejam aí no capítulo 10 de Mateus, a partir do versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, notem, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. A primeira grande comissão focou nisso. Versículo 7, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios,
de graça recebestes, de graça dai. Isso foi na Judéia. E o sucesso do trabalho deles é indicado aqui em João capítulo 4. Quando você chega no capítulo de número 4 do Evangelho de João, voltem para lá comigo, por favor. Vamos lembrar, a gente já passou por eles, versículos 1 e 2. Você tem um registro aqui do sucesso lá de Mateus capítulo 10, da primeira grande comissão. No capítulo 4 aí do Evangelho de João, vejam os versículos 1 e 2. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, só que Jesus não batizava. Versículo 2 diz, né? Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim quem? Seus discípulos. Isso aqui é um registro claro de que Jesus os enviava em seu nome, logo, quando pregavam e batizavam, eles estavam fazendo isso em nome de Jesus, como ainda hoje nós fazemos. Então, normalmente, quando o semeador, ele colhe também, o Senhor concede a ele a bênção de colher o que semeou, o que normalmente se registra? Que o pastor me batizou meus filhos, batizou tantas outras pessoas, mas nós sabemos que o que fazemos não é em nosso nome, é em nome da Trindade, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em nome de Jesus. Então aqui você tem um registro indicando que eles fizeram e batizaram muitos discípulos. E Jesus agora está tratando com eles, porque de certo eles estavam eufóricos, e Jesus então vai tratar algo que é muito comum naqueles que ceifam o que já foi semeado: o orgulho ou a vaidade de acreditar que somente eles fizeram todo o trabalho. Jesus então diz, e aí a gente volta para o versículo 38 para lembrar aí, João capítulo 4. Eu vos enviei, versículo 38, para ceifar, para colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês entraram no seu trabalho. Jesus aqui vai lembrar aos seus discípulos que a razão por que eles prosperaram naquela primeira grande comissão foi porque outros trabalharam antes deles. Veja que foi uma palavra, irmãos, encorajadora para os que semeiam e às vezes não colhem nada, mas também uma palavra muito séria para aqueles que colhem o que já foi semeado antes. Todo o trabalho da igreja precisa ser pautado sobre este princípio estabelecido por Jesus. O semeador deve ser encorajado então a semear a boa semente do Evangelho, e o que colhe sempre deve lembrar: eu não fiz o trabalho sozinho. Observe, irmãos, que de passagem, quando o Senhor nos envia para colher ou ceifar, Ele já nos direciona para campos que antes foram semeados. Como eu disse na mensagem anterior, se você estava comigo deve lembrar, às vezes o semeador, ele experimenta ao mesmo tempo a colheita, às vezes não. Às vezes, alguns chegam somente para colher o árduo trabalho de quem semeou no passado. Por exemplo, desbravou campos. Eu citei o exemplo de Livingstone na mensagem anterior, eu não sei se vocês lembram, mas Livingstone na África se dirigiu para um lugar interiorano da África que ninguém conhecia, ninguém queria ir, e ele passou décadas para ver as primeiras conversões. Ele ralou muito, mas as descobertas científicas que também Deus permitiu que ele fizesse,
abririam caminho para centenas de missionários que iriam com suas famílias e não sofreriam as doenças e as dificuldades que Livingstone enfrentou. Então, os que vieram depois escolheram muito mais que David Livingstone, mas eles não poderiam desprezar o que aquele servo de Deus, muito tempo antes, semeou. E a semeadura sempre é mais difícil. Também nós devemos notar aqui, irmãos, que o trabalho do semeador, por ser mais difícil do que o ceifeiro, é lembrado por Cristo quando ele diz para os seus discípulos: outros trabalharam e vocês entraram em seus trabalhos. Ou seja, vocês como ceifeiros só entraram agora no trabalho dos que já estavam semeando e estão colhendo os frutos de tudo isso. Agora, a palavra que é utilizada aqui, ela tem uma conexão curiosa, porque no início do capítulo 4, diz que quando Jesus ele se assenta no poço, ele está muito cansado da viagem. O trabalho de Jesus o deixava cansado, porque não somente as viagens eram longas e sempre a pé, mas lembrem-se do que nós vimos em Mateus 10, o olhar de Jesus, cheio de compaixão para as multidões, vendo as necessitadas e aflitas, o cansava. Talvez seja por isso que o ministério envelhece muitos homens. Agora, Jesus usa a mesma linguagem, aqui eu quero chamar a atenção de vocês, para dizer o seguinte, quando ele diz assim, no versículo 38, e vocês entraram no seu trabalho, antes disso ele diz, outros trabalharam. É a mesma palavra que é utilizada no início do capítulo 4, para dizer que Jesus estava exausto. Qual é o trabalho do semeador então aqui? Jesus vai dizer, qual o significado do trabalho do semeador? Jesus vai destacar para os discípulos, vocês chegaram agora, eles trabalharam até exaustão. Vocês não sabem o que é isso. Vocês ainda vão aprender, e nós sabemos que de todos os discípulos, tirando o traidor, o Judas Iscariotes, o que traiu Jesus, apenas o apóstolo João morreu de idade, já velho. Todos os outros saíram semeando, e o seu trabalho de semeadura foi até a exaustão final, o sacrifício de morte. Então, veja como essa conexão é interessante, irmãos, com o que nós estamos vendo aqui, porque Lutero, por exemplo, o grande reformador alemão, costumava dizer que o ministério da semeadura não é a ocupação de um homem ocioso, porque semear dá trabalho. Semear exige um esforço que leva o homem ao cansaço, à exaustão. Infelizmente, por vezes isso se degenera por conta da falta de compreensão do que é semeadura do Evangelho, do que é semear o Evangelho. E o povo de Deus precisa ter consciência disso e não deixar de orar e envidar esforços para que aqueles que lidam com a semeadura tenham condições necessárias para saírem e proclamarem a verdade do Evangelho. Porque semear e colher são dois departamentos distintos do ministério do Evangelho. E o discernimento espiritual, que a Bíblia chama de sabedoria, é necessário para o povo de Deus, guiado e governado por seus líderes, abaixo do Rei Jesus Cristo. Esse discernimento espiritual é importante e necessário para que nós enxerguemos os campos e percebamos onde aquele lugar determinado, o que é que aquele lugar determinado, aquela localização determinada, ela precisa de mais semeadura ou da colheita. Veja, quando Jesus ele
começa a semear em Samaria, especificamente na aldeia de Sicar, o início, o começo do que ele fez ali, poderia ter indicado uma falta de discernimento espiritual com respeito à condição das almas daquela cidade. Porque lembrem-se que Jesus obtém sucesso em Sicar, porque a partir da mulher samaritana, aquela aldeia vai ser alcançada pelo Evangelho de Jesus, mas lá na frente nós vamos notar que outras aldeias samaritanas não recebem a Jesus, o rejeitam. Então, isso nos ensina muita coisa, através do ministério de Jesus, onde a semeadura e a colheita podem acontecer lado a lado, como eu disse, mas em outros contextos, não. O trabalho em um lugar não é critério do que deveria ser em outro lugar. Às vezes nós gastamos anos semeando em um campo árido, que não dá nenhum fruto, e não pensamos, por conta de um conservadorismo antibíblico, que não podemos sair. Isso não é verdade. Mas ao mesmo tempo, podemos tomar decisões puramente administrativas, porque nós não fazemos aquilo que Jesus nos orientou. Primeiro, olhe, veja as pessoas. Se você conhece a palavra de Deus e tem o Espírito de Deus, em segundo lugar, isso vai mover o seu coração. Você vai ter compaixão delas. Terceiro, ore. Você olha, os olhos ajudam você a ver e enxergar uma realidade que os homens não enxergam. Olhos espirituais, eu me refiro. Terceiro, você vai orar e vai dizer: Senhor, o que é que nós devemos fazer aqui? Mostra-nos. Então, por vezes, nós gastamos tempo demais em um trabalho infrutífero, ou então, simplesmente, nós tomamos uma decisão puramente administrativa. Chegou a hora de sair, acabou, chega. E não seguimos o exemplo de Jesus. Jesus orienta lá em Mateus 10, depois vocês leiam: onde a gente não for bem recebido, bate a poeira do pé e segue para outro campo. Jesus orientou a fazer isso, mas às vezes a gente não observa esses princípios, e nos esquecemos, irmãos, de lições tão preciosas. O trabalho em um lugar não é critério do que deveria ser em outro lugar, nem se segue que o trabalhador altamente abençoado em um local precise apenas mudar de lugar para que também seja abençoado em outro local. Nem sempre é assim. Lembrem-se que o Senhor nos mostra algo impressionante nessa passagem. Você pode ter uma foice, mas o terreno não está pronto para a colheita. E aí você vai ter que mudar para o arado, e você vai precisar arar um pouco mais a terra e semear a semente do Evangelho. Versículo 39, vamos continuar. Versículo 39, então, à primeira vista, irmãos, parece nos mostrar que Jesus está, que João, na verdade, o apóstolo, ele está mudando o assunto aqui. Veja, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. À primeira vista parece que o assunto muda, né? Mas na verdade não é o que acontece. Porque este versículo, como também os que se seguem, os próximos, ele enuncia e ilustra um outro princípio desta passagem a respeito do serviço cristão. Em primeiro lugar, observe, o apóstolo nos mostra como Deus se agrada em usar semeadores fracos para realizar fins poderosos. O Senhor se agrada em usar mensageiros
humanamente fracos para realizar fins poderosos. Ele pode pegar gente simples e fazer grandes coisas. Vocês já leram a história de William Carey? Em sua terra natal, ele era apenas um sapateiro, um simples sapateiro. Mas Deus o usou para realizar uma grande obra missionária em uma região da Índia. Observe então, irmãos, que frequentemente o que o Senhor faz, Ele usa instrumentos fracos para manifestar seu próprio e poderoso poder. Esse é um princípio bíblico. A Escritura diz que é em meio à fraqueza que o Senhor revela a sua força, e que a fraqueza de Deus, aos olhos do mundo, é mais poderosa do que a força dos homens. Então, nisso, como em tudo mais, essa lição a respeito do serviço nos impressiona, porque os caminhos do Senhor, de fato, eles são muito diferentes dos nossos. Nós podemos nos lembrar aqui, citando alguns exemplos. Vocês lembram que o Senhor, uma vez, empregou um jovem pastor para derrotar um poderoso guerreiro filisteu. A famosa história de Davi e Golias. Ninguém teve coragem de enfrentar aquele guerreiro, porque todos os guerreiros hábeis em batalha, até mesmo experientes, sabiam que era muito difícil um soldado de Israel derrotar o poderoso Golias. Aquele tipo de duelo era muito comum na época, porque resolvia o problema sem deixar muitas mortes. O desafio de um duelo, homem a homem, nenhum homem teve coragem. Mas lembrem-se, Davi não era guerreiro ainda, mas o Senhor já havia lhe dado uma experiência que só ele conhecia, de, defendendo as ovelhas de seu pai Jessé, ter matado um leão e um urso, muito mais fortes do que Golias. E quando ele disse que iria lutar, de certo muitos temeram, mas ninguém queria lutar. Saul, por um momento, o rei, ele não acredita, mas depois ele permite, sabendo os riscos. Era provável que Davi perdesse, e então todo o exército de Israel ia ter que se entregar. Mas uma coisa interessante disse Davi antes de ir para a batalha, e ele falou para Saul: as nossas batalhas pertencem ao Senhor. É assim que o povo de Deus pensa, ou pelo menos deveria pensar. E é por essa razão que os caminhos do Senhor são muito diferentes dos nossos, porque Ele sempre usa mensageiros fracos para realizar fins poderosos. Ele dotou um escravo hebreu de mais sabedoria do que todos os magos da Babilônia. Vocês não lembram de Daniel? Na Babilônia, escravo, considerado muito mais sábio do que todos os sábios que a Babilônia já possuiu. Ele fez com que as palavras do servo de Naamã tivessem mais efeito sobre o seu mestre do que as do renomado profeta Eliseu. Ao escolher a mãe do Salvador, o Senhor não escolheu uma princesa, mas Ele escolheu uma simples camponesa que estava prometida a se casar com um carpinteiro. Quando Jesus então nomeou os seus arautos do Evangelho, os seus mensageiros, Ele chamou pescadores. Assim, meus irmãos, funciona a poderosa obra da graça de Deus. Como foi que ela começou na aldeia de Sicar, a partir de uma prostituta convertida ao Evangelho. Por isso eu disse aos irmãos: não julguemos as pessoas por sua aparência. Isso é perigoso. Muitos se escandalizariam com quem Jesus andou. Isso não quer dizer que ele concordava com as suas práticas, mas ele se aproximava delas
porque estas eram ovelhas que não tinham pastor. Isso é importante para nós. Isso nos lembra, irmãos, porque o apóstolo Paulo, quando fala da salvação, especificamente da doutrina da justificação pela fé, em sua carta aos Romanos, ele escreveu a famosa doxologia: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A força total disso só pode ser compreendida quando nós voltamos para o que nós já vimos. Lembrem-se, muitos samaritanos, nos diz aí o versículo de número 39, creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Voltem um pouquinho e vejam os versículos 28 e 29. Eles dizem: quanto a mulher deixou o seu cântaro, o seu vaso de água, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ela não disse: de que maneira eu posso ser útil para Cristo? Porque eu já não tenho mais caráter, eu perdi com vários homens, eu mergulhei nas profundezas da degradação. Ela não para pensar nisso a partir do momento que Jesus se revela para ela. Ela não para pensar no que os outros iam dizer a respeito dela, não. Ela não para raciocinar, mas com uma consciência de que havia sido examinada na presença da luz, que é o Senhor Jesus, e de seu fardo removido por Ele, agora com o coração cheio de admiração e gratidão àquele que a salvou, ela imediatamente saiu para servi-lo e glorificá-lo. Ela contou o que sabia, ela testemunhou o que havia encontrado, mas sempre em conexão com uma pessoa. Esse é o problema dos testemunhos hoje nas igrejas evangélicas. Esse é o problema. Na verdade, liturgicamente não há nem espaço para isso, mas se tornou tão comum. Mas percebam, o cerne de tais testemunhos nunca é Cristo, é sempre centralizado no homem. Veja um exemplo maravilhoso de como testemunhar. Não é aquele momento para você aparecer e vir aqui à frente e falar coisas. É fazer como a mulher de Sicar. É sair com tanta gratidão e admiração por Jesus, que glorificá-lo e servi-lo se torna algo tão real, que ela vai contar o que ela sabia. Ela não disse: veja quem eu era antes, eu matava, roubava, me prostituía, e aquela coisa de sempre. Não, venham ver aquele que disse tudo a meu respeito. Foi o que ela disse. A conexão dela estava ligada a Cristo. Notem, era dele que ela falava, foi para ele que ela apontou. Ele me disse, ela declarou, dirigindo assim outros àquele que havia tratado de forma tão abençoadora a sua alma. Mas ela não para por aí, ela não fica satisfeita em simplesmente contar aos seus concidadãos o que ela ouviu. Não, irmãos, ela não para apenas em contar aos seus concidadãos quem ela conheceu, ela desejava que outros se encontrassem com ele, mas por si mesmos. Esse é o cerne do testemunho. Venham, ela disse, venham a ele por si mesmos. Eu não posso fazer isso por vocês.
eu não tenho tal poder. E então Deus honrou essas palavras simples e sinceras. O versículo 39 então diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Assim, meus irmãos, nos é revelado o grande objetivo do nosso serviço. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Qual é o grande objetivo do serviço do crente? Trazer almas à presença do próprio Salvador. A questão é simples. Em seu dia a dia, é isso que as pessoas veem em você, por meio de atitudes simples, por meio do seu comportamento, da maneira como você trata seus pais, ou trata o seu cônjuge, da maneira como você trata os seus filhos, ou trata seus empregados, ou trata o seu patrão, ou lida com o seu trabalho. O que as pessoas veem? Por meio do seu serviço, para onde você quer levá-las? O que você faz com o seu serviço? Ganhar dinheiro, reclamar que trabalha muito, que não tem descanso e nem férias? São desejos lícitos, no momento e no lugar certo, reivindicações nobres, mas esse não é o ponto da questão. A questão é, seguindo o Evangelho, qual é o objetivo do serviço? Se é trazer almas para Cristo, como nós estamos vendo, nós pecamos quando não fazemos isso. Quando o nosso trabalho e o nosso viver não faz nenhuma diferença no meio daqueles ou entre aqueles que convivem conosco. Os últimos versículos 40 a 42. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Algumas versões da Bíblia colocam a palavra o Cristo, mas notem, a nossa versão ela segue bem o que tem registrado nos manuscritos gregos, pois o versículo 42 não apresenta a palavra o Cristo, porque daria a ideia de que eles haviam descoberto por si mesmos quem ele era, mas a palavra que eles usam é aquela que vai satisfazer a necessidade mais profunda da alma deles, quando eles ouvem o testemunho da mulher samaritana, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ele não viria apenas para os judeus, mas também para os samaritanos. Ele viria para salvar um povo espalhado dentre as nações. A Escritura, então, ela coloca Samaria em um contraste impressionante com a incredulidade e rejeição dos judeus, porque os judeus experimentaram grandes obras poderosas feitas por Jesus, e qual seria a expectativa natural? Multidões vindo até o Salvador, recebendo-o como Cristo. Mas de fato nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Bastou Jesus dizer que ele não havia pretendido criar uma padaria para dar pão de graça e uma peixaria para dar peixe para as multidões. João capítulo 6, mais à frente você vai notar, eles vazam, gente que só vai embora, porque Jesus não deu o que eles queriam. Então, esse exemplo aqui ele é interessante, porque em Samaria havia um povo que parecia ser pouco promissor,
E nenhum registro é dado de Cristo realizando um único milagre em Samaria, e entretanto, muitos desses samaritanos desprezados o receberam. E não é algo impressionante o que acontece ainda mesmo hoje, irmãos, quando nós pensamos que aqueles que poderiam estar mais dispostos a se interessar pelo Evangelho, pelas coisas de Deus, são geralmente os mais indiferentes. Eles às vezes vêm para a igreja até, mas eles estão insatisfeitos. Eles agem com indiferença a algo tão maravilhoso que os homens desprezam. Enquanto aqueles a quem tendemos considerar fora, se não além do alcance da graça de Deus, são os mesmos que são levados a reconhecer sua profunda necessidade de Cristo e se tornam, em última análise, mais devotos ao Cordeiro do que aqueles que tiveram por anos oportunidade de ouvir o Evangelho. Essa é uma realidade que acontece ainda hoje, de modo que o nosso tempo na igreja não diz tanto se nós não construímos durante esse período profundo amor e devoção a Cristo. Os samaritanos então nos impressionam quando mostram para nós o que acontece ainda hoje, quando pessoas mais antigas nas igrejas não demonstram tanto amor e devoção a Cristo como aqueles que vão chegando e o Senhor vai enviando para o seu aprisco. Nós vimos então, irmãos, hoje as principais lições dos versículos que trabalhamos. Vimos que toda a passagem aqui, dos versículos 31 a 42, tem a ver com serviço. E os principais, eu diria que os princípios fundamentais do serviço são apontados aqui, também ilustrados para nós. Eu queria usá-los para que a gente então conclua o sermão desta manhã. Número 1, aprendemos o requisito essencial do serviço. Ele foi ilustrado no exemplo da própria mulher samaritana. O requisito essencial do serviço é um conhecimento pessoal do Salvador, Jesus Cristo, e um coração transbordante de amor, gratidão e dedicação a Ele. Conhecimento e um coração transbordante por Ele. Esse é o primeiro requisito essencial de alguém que deseja servir no reino de Deus. Segundo lugar, aprendemos o espírito no qual todo o serviço deve acontecer. O desempenho fiel da tarefa que nos foi atribuída, encontrando nossa satisfação não nos resultados, mas no conhecimento de que a vontade de Deus foi feita através de nós. Deus abençoa a fidelidade, é o que a Bíblia diz. Mas isso não implica dizer que em determinados lugares ocorrerá a ceifa. Por vezes Deus está nos enviando apenas para semear. Mas por outro lado, é importante também isso, não deve ser uma desculpa para o ócio, o que é muito comum hoje. Pregadores ou membros da igreja, às vezes se apoiam na doutrina da soberania de Deus para agirem preguiçosamente. Isso não é certo. Jesus nos manda semear. A semeadura, então, ela deve acontecer no desempenho do nosso serviço. Você não precisa simplesmente ir para um lugar distante ou se tornar um pregador do Evangelho. Entendendo a sua vocação e o seu lugar, você é chamado para semear o Evangelho. Isso é interessante. Nós temos orado, por exemplo, pela família de um missionário. Ele foi meu professor durante o período no seminário, também um dos meus pastores quando seminarista, e morei na cidade do Recife, o reverendo José Clóvis. Sempre foi ligado, envolvido com o trabalho missionário. Hoje
ele evangeliza os bolivianos que moram na Grande São Paulo. Ele e sua esposa mais uma vez enferma, está internada. Ela estava indo para uma nova sessão, um novo tratamento, uma nova internação, e ele já separa com ela novos testamentos para entregar para os funcionários do hospital, dos médicos aos serviços gerais. É o coração sempre ali envolvido numa preocupação maior de que o meu serviço deve glorificar a Cristo, independentemente da situação que eu me encontre, independentemente da situação em que eu me encontre. Terceiro lugar, vemos a urgência do serviço. Os campos já estão brancos para a colheita. A linguagem de que eles já estavam prontinhos para a colheita. Portanto, a igreja deve semear e colher. Ela deve observar o lugar ideal para a realização dessa obra. Quarto lugar, temos incentivo para o serviço. Jesus diz que a nossa semeadura e ceifa colhe frutos para a vida eterna. Esses são os frutos que muitos de nós veremos na glória eterna. Daqueles que foram evangelizados por nós, daqueles que o Senhor colocou em nosso caminho para que lhes apresentássemos o Evangelho. Por vezes, aqueles que nem imaginávamos, mas que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Quinto lugar, aprendemos sobre a interdependência dos servos. Ninguém está sozinho na igreja. Nós devemos trabalhar juntos. Nós devemos nos apoiar. Nós devemos trabalhar para que haja edificação dos crentes. Nós devemos nos unir nessa obra e cada um deve executar o seu papel. Jesus disse: um semeia e outro colhe. Há dependência mútua, portanto, um do outro. Há uma santa parceria entre aqueles que trabalham nos diferentes departamentos do agronegócio espiritual de Deus. É negócio de Deus salvar os seus eleitos. E a agricultura espiritual de Deus envolve a semeadura do Evangelho e a sua colheita, os frutos, as almas, arrancadas do inferno e transportadas para o maravilhoso reino de amor do nosso Redentor. Sexto e penúltimo lugar, temos um aviso, um alerta para os servos. Aqueles que estão acostumados a fazer a colheita não devem se orgulhar de seu sucesso, mas devem lembrar que estão entrando no trabalho daqueles que vieram antes. Nós colhemos os frutos dos que trabalharam antes de nós e semearemos para que outros colham futuramente. Por fim, sétimo lugar, aprendemos aqui o objetivo a ser sempre mantido em vista, que é o de trazer almas à presença de Cristo, para que se tornem independentes de nós. Muitos semeadores querem os frutos para si mesmos. A igreja não pertence aos homens. As ovelhas não pertencem aos pastores. As almas pertencem a Cristo. Nós as trazemos à presença dEle e devemos então treiná-las para que agora façam o trabalho que nós fazemos. Precisam se tornar então independentes de nós, tendo aprendido a atrair outras pessoas diretamente para Ele. Esse é um trabalho muito bonito. É o trabalho daqueles que saem, como um antigo teólogo falou, o Evangelho se assemelha ao caminho de um mendigo, mostrando para outro mendigo onde ele encontrou o pão.
Os puritanos diziam: a igreja é como um grande hospital, onde o Senhor reúne as almas, assim como o hospital reúne os doentes para tratá-los e curá-los. Mas me deixe ainda chamar a atenção de vocês para os seguintes pontos de destaque nos versículos que nós vimos. No versículo 35, em primeiro lugar, eu queria destacar a necessidade missionária mundial expressa pelo Senhor Jesus. Diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Há uma necessidade missionária mundial e a igreja precisa estar atenta a isso. Nós não devemos limitar a nossa atividade missionária à nossa congregação, ao nosso endereço ou aos campos que nós temos aqui, mas enxergá-los e enxergá-los também espalhados pelo mundo. Segundo, é uma característica distintiva do nosso tempo, pois nós vemos hoje a ausência daquilo que era muito comum durante a atividade de Jesus. Eu me refiro aos milagres públicos. Não há nenhum indício de que Cristo realizou quaisquer milagres aqui em Samaria, segundo o texto, nem que ele esteja fazendo isso publicamente no mundo de hoje. É um alerta para aqueles falsos operadores de milagres. O Senhor ainda hoje manifesta a sua vontade, salvando e transformando pessoas e curando-as quando Ele então responde às nossas orações. Sim, Ele pode fazê-lo, mas essa não é mais a utilidade e a autoridade de um pregador. Ele os usa hoje como usou a mulher samaritana e como Ele agiu antes dela em Samaria. Ele não precisou realizar nenhum milagre para realizar o maior de todos eles, que é dar um coração novo a quem estava morto em seus delitos e pecados. Terceiro, aos meios empregados, conforme indicados nos versículos 39 e 41, onde nos é dito que foi o testemunho da mulher e a palavra que fez muitos dos samaritanos crerem, assim acontece ao longo do nosso tempo. É o testemunho pessoal de cada cristão e a pregação da palavra, que são os meios ordinários designados hoje por Jesus Cristo para que o Evangelho seja proclamado. A propagação do Evangelho se dá dessa forma. A propagação do Evangelho não se dá por meio de shows, de música. A propagação do Evangelho não se dá por meio de reuniões onde os homens afirmam que vão expelir demônios e curar enfermos. Não, absolutamente, a propagação do Evangelho em nossa era se dá e é fortalecida pelo testemunho pessoal de cada um dos crentes e pela pregação da palavra. São os meios ordinários pelos quais o Senhor Jesus Cristo, Ele espalha o Evangelho. Quarto lugar, podemos observar a notável proeminência dos gentios neste quadro típico aqui pintado por João. Muitos dos samaritanos creram nele. E embora saibamos, existe um remanescente de Israel segundo a eleição da graça, representada ali pelos discípulos que estavam com Cristo. Lembrem-se, ainda hoje é o elemento gentio que predomina na grande quantidade e número dos salvos em nossa era. O Senhor ainda está com seus olhos voltados para as nações gentílicas, povos não judeus, e Ele continua a salvar gente dos continentes, América, África, Ásia. Nós precisamos orar ao Senhor, que Ele promova uma grande restauração na Europa. O leste europeu já está passando por isso. E aí sim, depois, segundo a palavra, Ele volta novamente o seu olhar para o remanescente judeu. A igreja não pode perder essa oportunidade
principalmente nós, brasileiros, que fazemos parte de uma igreja livre, nós temos liberdade de religião para expressar a nossa fé, para proclamar o evangelho da graça de Jesus. Façamos isso, façamos o bem, testemunhemos de Jesus e preguemos o seu santo evangelho. Último lugar, note que Cristo é reconhecido aqui, nessa passagem, não como filho do homem, não como filho de Davi, mas como o Salvador do mundo. Este título não quer significar que Jesus é o Salvador da raça humana, mas é um termo geral usado na Bíblia em contraste com Israel. Por quê? Os israelitas, muitos deles pensavam, o Salvador, o Cristo, só viria para os judeus. A expressão Salvador do mundo mostra a ideia real, porque Cristo veio ao mundo. Ele veio para salvar Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Ele viria para salvar povos de todas as nações. Assim, irmãos, mais uma vez, descobrimos que com habilidade maravilhosa, o Espírito Santo fez com que esta passagem, que é conhecida, histórica, e que traça as ações do Salvador em Samaria, e que registra as instruções que ele deu a seus discípulos, nos desse um esboço perfeito que estabelece as principais características do presente momento que nós estamos vivendo. Durante este momento apresentado por Jesus até hoje, o Senhor continua a salvar dentre as nações um povo para glorificar e servir ao seu nome. E toda vez que nós olhamos com cuidado para a Escritura, nós percebemos a sua beleza e harmonia. Parece às vezes oculto a nós, mas o Espírito vai nos esclarecendo e nos mostrando. Minhas palavras finais são estas, meus irmãos. Nós estamos prontos em nossa presente era para testemunhar do Salvador do mundo e pregar o seu evangelho. Nós estamos dispostos a isso. Se esse é o nosso desejo, comecemos a pensar de forma diferente a nossa vocação. O lugar onde o Senhor nos botou e entender que Ele deseja nos usar para que nós falemos assim como a mulher samaritana, não de nós mesmos, mas para convidar as pessoas e dizer: venham conhecer aquele que sabe tudo a meu respeito. Venham conhecer por vocês mesmos. A mulher samaritana fez uma pergunta retórica: será porventura ele o Cristo? Ela sabia, ele se revelou para ela. Nós podemos fazê-la também. Será que este que você tem tanto procurado não é aquele que vai de fato satisfazer todas as necessidades da sua vida e da sua alma? Será que este não é aquele que vai trazer paz para o seu coração, esperança e vida eterna para a sua vida? Que o Senhor nos ajude e nos esclareça cada vez mais a beleza e a graça do Evangelho de Jesus Cristo. E que o Senhor também nos ajude com isso, nos dando capacitação no Espírito, para não ter medo ou vergonha de falar a respeito daquele a quem tanto amamos e a quem tanto devemos com gratidão servir. Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome por Tua santa palavra, privilégio de ouvi-la. O que humildemente te pedimos, Senhor, é que esta palavra que não torna vazia, ela produza frutos para a vida eterna em nossos corações, ela frutifique ainda mais em nosso meio, ela desperte os corações para o verdadeiro serviço cristão.
ela nos faça viver não preocupados com o que vão pensar de nós, mas que nos mova a mostrar o que Cristo fez por nós. Nesta hora, Senhor, nós te louvamos, porque é uma grande bênção ouvir mais uma vez sobre a maravilhosa graça deste precioso Salvador, revelado em seu santo Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém.